Ele é dono de uma das maiores farmacêuticas do Brasil, tem uma fortuna estimada em mais de 5 bilhões de reais e hoje aparece nas redes como um empresário de sucesso, quase que um influenciador. Mas o que pouca gente se lembra é que o João Adib ele já passou 12 dias no escuro, de capuz na cabeça, sequestrado por uma quadrilha armada nos anos 2000. Sim, o herdeiro da CIMED foi levado de dentro da própria empresa, colocado numa Fiorino e mantido em cárcere numa favela na zona sul de São Paulo sem saber se era dia ou noite. Durante quase 2 semanas ele precisou manter a calma, negociar com os criminosos e fingir que não era tão rico quanto parecia, até bolar um possível plano usando um remédio da própria CIMED para tentar rastrear os sequestradores depois. No vídeo de hoje a gente vai entender como tudo isso aconteceu, como ele sobreviveu a essa situação e como essa experiência mudou completamente a sua visão de vida e de negócios. O dia que o João Adib ele foi sequestrado. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Nascido em São Paulo, João Adib Marques completou 54 anos no dia 11 de fevereiro e além de todo o prestígio por comandar a CIMED como CEO, também tem uma forte ligação com o universo esportivo, especialmente com o automobilismo, marcando presença em categorias como a Stock Car. Mas antes de chegar nessa fase da vida, ele precisou ultrapassar algumas barreiras e uma delas foi o seu sequestro nos anos 2000. Quando o Adib ele tinha 15 anos, o pai decidiu dar um jeito no filho. Para quem não sabe, ele é herdeiro de João de Castro Marques, fundador da CIMED em 1977. Mas essa história começou antes. Nos anos 50, o avô já tinha criado um laboratório, ou seja, o ramo farmacêutico sempre foi coisa de família. E pela capacidade deles, o sucesso financeiro acabou sendo consequência. Só que ser filho do dono não significava receber de bandeja o comando do império. Aos 15 anos, o pai foi direto, ou estudava ou trabalhava. No fim, ele fez os dois e já começou na empresa da família. E nada de cargo alto logo de cara, passou por office boy, conferente, motorista, foi subindo degrau por degrau, mesmo assim sempre carregou aquela aura de herdeiro rico, Carros esportivos, helicópteros, ostentação, era a imagem que muita gente via. Mas por trás disso, João aprendeu cedo que não podia depender de ninguém para ter dinheiro. Com um pai empreendedor dentro de casa, o incentivo era trabalhar duro e conquistar o próprio espaço, e com mérito foi crescendo na empresa. O que ele não imaginava é que toda aquela exposição, carrões, luxo e o peso do sobrenome ainda traria momentos bem agonizantes. No fim dos anos 90, início dos anos 2000, já com 30 anos, o João ele seguia tocando a vida enquanto trabalhava na empresa do pai. Com o tempo foi crescendo, conquistando seu espaço, deixando de ser apenas o filho do dono para se tornar alguém realmente relevante dentro da empresa. E aí, entrando nesse assunto do sequestro, cara, eu fui o cara que eu fui muito pro campo a vida inteira. E o vendedor, velho, ele tem uma síndrome do pobrinho. Sabe qual que é a síndrome do pobrinho? Puta, eu tenho que chegar lá com a camisa rasgada, carro velho, pro cara achar que eu tô fudido e me dar o pedido. E eu fui o contrário. Eu sempre fui um cara que eu sempre fui bem vestido, sempre parei meu carro na porta da farmácia, sempre fiquei um dos melhores hotéis da cidade mesmo, não tinha ter o dinheiro pra quê? Pra mostrar olho no olho. Eu não quero ser maior que o cara, mas eu também não quero ser humilhado pelo cara do que eu preciso te vender. Ninguém precisa nada, você não precisa me comprar. Isso é uma transação, deixa eu te convencer que nós vamos ganhar o jogo. Enquanto a CIMED crescia, ampliava a distribuição e ganhava espaço no mercado, a Adib também evoluía. Isso acabou chamando a atenção de criminosos. Naquela época, os sequestros estavam em alta e o João Adib não escapou. Ele levava a sua rotina intensa, trabalho, reuniões, compromissos, só que essa vida tão exposta acabou facilitando tudo. Os sequestradores sabiam exatamente os seus horários e como agir para pegá-lo. E eu tinha um ritual em vendas, que era toda sexta-feira fazer a reunião de vendas no final da tarde. Por quê? A gente vendia, cobrava durante a semana e eu pagava a comissão da entrada do check-in. Então sexta-feira era reunião para receber as cobranças, você me dava o que você tinha vendido, acertava a comissão na hora e era tomar lá da cá. E fazia os rituais para a semana seguinte. E era tipo assim, das 4 às 7 da noite de sexta-feira. Normalmente quando as equipes paravam de trabalhar. Isso era São Paulo, capital. Sabendo exatamente a rotina e os horários de João, numa tarde aparentemente comum, homens armados se passaram por vendedores, entraram na sede da CIMED e renderam os funcionários. E eu tava lá, meu pai tava lá comigo naquele dia, e era um prédio de 3 andares, e eles estavam me monitorando já fazia muito tempo, para saber o horário que ia me pegar. O que aconteceu? Eles entraram no prédio, fingiram que eles eram vendedores, com as pastinhas na mão. Então o cara campainha, o cara abriu, viu um cara com coisa, abriu, na hora que abriu, arma na cabeça e foi fechando todo mundo. Não foi nem no carro, foi dentro do prédio. Dentro do prédio. O João, ele estava no segundo andar. No primeiro momento pensou que fosse apenas um assalto, mas rapidamente percebeu que era algo maior. Tratava-se de um sequestro e o alvo era ele.
Aí o que aconteceu? Eu lembro dessa cena até agora. Era o terceiro andar, eu tava numa sala de frente pra escada, e de repente eu vejo meu pai subir e o cara com a arma na cabeça do meu pai. Para. Na hora que ele entrou na minha sala, tava um funcionário meu que trabalhava comigo na época, tava atrás de mim, o cara olhou na minha cara e falou assim, ó, bota o relógio na mesa, celular e carteira. Eu falei, opa, assalto. E eu vi que meu pai tava desesperado no momento. Aí na hora que eu tirei o relógio, botei na o cara falou assim, ó, seguinte, você, vem comigo. Aí eu levantei na hora, e o cara que tava do meu lado, que trabalhava com meu pai, com meu avô, o Machado, se ligou que era um sequestro. Virou pro cara e falou, vou junto. Aí o cara olhou pra cara dele e falou, você tá louco, velho? É só ele que eu quero. Aí na hora que ele falou só ele que eu quero, eu falei, tomei no... Os homens colocaram um capuz na cabeça dele e o levaram para dentro de uma Fiorino. Naquele momento, João ainda não fazia ideia de que teria pela frente longos 12 dias em cárcere. Meu pai virou e falou assim, ó, leva o casaco. Porque tava frio em São Paulo. Aí eu falei, fudeu. Aí me botaram aí desci as escadas, era um prédio de 3 andares, eu desci as escadas. Na hora que eu cheguei no último andar que eu ia pra rua, ele viraram pra mim e falou o seguinte, você vai sair com a gente, nós vamos botar o capuz na tua cabeça, você abaixa pra baixo, que você vai entrar num carro. Aí eu só lembro que me tamparam a cabeça, eu entrei eu vi que era um furgão, me enfiaram dentro de uma Fiorino e vapo, velho. João foi levado para uma favela na zona sul de São Paulo e ainda de capuz, trancado em um quarto pequeno e abafado. Na verdade, ele permaneceria com um capuz na cabeça durante toda a estadia nas mãos dos criminosos. E eu comecei a meio, raciocinar, vira pra direita, vira pra esquerda, pra onde esses caras estão me levando. Aí, cara, eu lembro que, tipo assim, depois de uns 15 minutos eu cheguei no lugar e era muito esburacado, sabe quando o carro começa? Aí eu me liguei que eu tava na favela. Sem enxergar nada, ele só conseguia ouvir os passos e conversas dos sequestradores misturados às vozes da população do lado de fora da casa. Não fazia ideia se era dia ou noite, o tempo simplesmente deixava de existir. Ali, além de tentar manter a sanidade, a única coisa que podia fazer era falar rapidamente com a família por telefone. Os criminosos liberavam o aparelho em momentos específicos por poucos minutos, sempre com medo de que a polícia pudesse rastrear a localização. Me contaram a fita, você tá sequestrado, a gente só vai te liberar a hora que vocês pagarem, e faz seus pulos, fica quietinho, senão nós vamos te matar. Eu falei pra seu pai? Duas vezes. Eu falei com meu pai. Porque naquela época o celular, ele não era dessas bandas onde eles conseguiam, via as antenas de celular, pegar onde tava o raio. Então eles faziam contato pro meu pai, com a minha família, por ruas. Então, se eles fizessem comigo, pra falar comigo, a polícia podia chegar neles por perto, porque ter ali de perto, ele tá naquela região, entendeu a jogada? Então a polícia, ela monitora você pelos raios de celular. E por isso que eu só falei 2 vezes com meu pai. Descobri o negócio, principalmente em periferia ou lugares assim com mais... A noite ela é muito longa e o dia ele é muito curto. Não, desculpa, a noite ela é longa e o dia é longo. Por quê? Porque o barulho acaba quando é 8 horas da noite e o dia amanhece muito cedo. 4 e pouco da manhã você já começa a ouvir rádio comunitário. Muito. Quando é 6 e pouco da manhã, é silêncio, velho. Fica um pouco de criança e vai todo mundo trabalhar, irmão. Vai todo mundo trabalhar. Você entendeu como o dia e a noite era longa pra mim? Opa, senhores, uma pausinha rápida aqui pra eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Bom, então presta atenção que eu vou te mostrar onde que eu faço as minhas apostas esportivas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinadora oficial desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, né, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Senhores, estamos aqui novamente na plataforma da Blaze. Vamos para nossa fezinha de hoje, né? Eu tô aqui na área de apostas esportivas, olha só, aqui já tem os jogos populares, tem Real Madrid e Manchester, mas vamos procurar outro joguinho. Bom, tô aqui no Brasileirão da Série A, deixa eu dar uma olhada nos jogos que vai ter. Ó, vai rolar aqui dia 14 de março, Vitória e Atlético Mineiro, mas a gente tem dia 14 de março um classicão aqui, hein? Classicão do Rio de Janeiro, ó, Botafogo e Flamengo. 3.5 pro Botafogo e 2.1 pro Flamengo. Eu vou aqui no Flamengão, tá? Vou fazer a minha fezinha aqui, clico aqui embaixo. Agora eu efetuo a aposta, escolho o valor, né? Vou efetuar a aposta aqui, nesse valor mesmo. E pronto, tá feito. Agora é só aguardar, né, esse clássico do Campeonato Carioca. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link na descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela. O cadastro é 100% digital e seguro. Lembrando, apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Com o passar dos dias, o João começou a entender o jeito dos sequestradores e, esperto, percebeu que naquela situação o melhor a fazer era obedecer e evitar confronto. Dentro do possível, ele tentou manter uma relação
relação minimamente tranquila com os bandidos. Qualquer detalhe podia fazer a diferença. Cara, eu tive uma energia que era inacreditável, velho. O que você pensava nos 12 dias que você tava lá? Porque imagino que você tava Os lá. caras, assim, ó, imagina a sala, era uma sala de um quarto desse, a porta tava aqui, eu ficava aqui tinha uma janela, certo? Então, toda vez que eu ficava deitado. Então, pra eu movimentar, pra não ficar preso, o cara falava pra mim que eles ficavam aqui e eu não conseguia ver a cara deles. Toda vez que você mexer, você me fala. E aí eu comecei a aprender que ali eu tinha que ser adestrado. Porque eu não quero apanhar. Então, se o cara manda, você faz. Você tinha que ser bonzinho pra tentar. Cara, faz. Vou mexer minha perna, quero mijar. Quero levantar, quero ficar sentado. Então eu comecei a aprender esse dia a dia com os caras. Tinha um grupinho que gostava de fumar maconha, certo? E fumava crack, velho. Ó o Bel. Aí que é foda, a gente ficou preocupado. Aí eu comecei a ficar... cara não tem... Essa era a hora que eu isolava. Essa era a hora que eu ficava no silêncio. Na hora da noia dos caras, eu ficava no silêncio. E os dias foram passando assim, até que numa manhã qualquer, João acordou com uma dor de cabeça absurda. O motivo? Abstinência de café. Ele era viciado e ali não tinha uma gota sequer. Eu era viciado em café, velho. Todo vendedor toma quantos cafezinhos? Aí, Boiar, se liga aí, hein, Boiar. Você toma 13 cafés Todos por os dia. vendedores tomam quantos cafezinhos? O vendedor é aquele cara que é movido a cafezinho, né? 8 horas da noite, cara, vamos tomar café? Você fala, vamos. Aí desculpa pra fazer a reunião, né? Pô, vamos ali tomar café, vamos também. E pedindo que é bom porra nenhuma. E, cara, eu tinha dor de cabeça se eu não tomava café. Olha que merda, velho. Como é que vai tomar café no cativeiro, velho? É folgado demais. João pediu um remédio para dor e os sequestradores deixaram. E adivinha de onde era o medicamento? Exatamente da CIMED. Foi aí que ele teve um estalo, né? Observando aquilo, começou a pensar talvez desse para rastrear a origem do remédio depois que saísse dali. Todo medicamento tem um código que identifica a farmácia de onde saiu. A ideia começou a tomar forma na cabeça dele. Mas a prioridade era clara. Primeiro conquistar a liberdade, depois ir atrás dos sequestradores. Aí o que aconteceu? Os caras foram e compraram o remédio. Não era CIMED, eu não tomei. Olha a Falei, cagada, velho. Os caras trouxeram um remédio meu. Todo remédio, Alfredo, ele tem um número de lote. Tem um LOT ali, data de validade de vencimento. O data de lote, eu faço a restabilidade. Eu acho a farmácia, eu não acho você. Eu lembro dessa cena até hoje. Na hora que o cara entregou esse Nevralgex pra mim, velho, minha dor de cabeça passou, velho. E aquilo foi um sinal pra mim. Pra eu sair vivo dessa merda. Porque ali foi onde começou a me dar força. Você imagina, cara, os caras me deram um remédio, então eu poderia guardar aquele blister. E com aquele blister eu ia chegar na farmácia onde ele comprou o remédio. Você já começou a falar, mano, já que eu sair daqui eu vou conseguir Eu vou chegar catar nesses esses caras. Uma curiosidade é que antes de pensar em qualquer plano de saída, o João resolveu chamar um dos sequestradores para jogar stop. Do nada mesmo. Só que o cara era tão ruim no jogo que a Adib acabou chamando-o de vacilão. Péssima ideia. O bandido não gostou nada, o clima fechou na hora e o jogo terminou ali, com ele deixando claro que desrespeito não seria tolerado. Segundo o João, eles faziam parte de uma grande quadrilha. E eu comecei a conversar com os caras. Aí os caras, velho, chegou um dia eu falei, irmão, vamos fazer alguma coisa, vamos botar nossa mente pra funcionar e tal. Vamos jogar, mas jogar o quê? Aí na hora que ele falou, pô, vamos jogar stop. Sabe stop? Sim. Aí os caras me deram um papel, uma caneta, eles ficavam do outro lado. Cara B, vamos lá. Nome, animal, tá. estado, Cara, e os caras eram cidade. burro pra caralho, Alfredo. Os caras eram burro pra caralho, velho. Você não tá entendendo. Olha essa cena, velho. Vou contar pra vocês, não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Ô, esse podcast aqui vai explodir, né? Vai explodir. Você não vai acreditar, velho. Encapuzado jogando E a gente esporte. assim, fala palavrão, brinca, tal, muito aquele bom. parará. De repente eu virei e falei uma palavrão, que no mundo deles esse palavrão não pode falar. Eu chamei o cara de vacilão, velho. Nossa. Você não tá entendendo, meu. Na hora que o cara falou, mano, você tá me chamando de vacilão. Porque era melhor chamar o cara de filha da puta, de burro, de jumento, do que vacilão. É, igual de nove, né? Tá chamando ladrão de vacilão, velho. Eu vou te matar, seu filho da puta. Aí o calma. Stop. E era uma grande quadrilha. Essa quadrilha que me roubou, que me sequestrou, não só me sequestrou, mas sequestrou um monte de gente, que era uma indústria naquela época. Foi aí que o João decidiu agir. Percebeu que a melhor forma de aliviar a pressão era convencer os sequestradores de que ele não era tão rico quanto imaginavam. Começou a dizer que tudo o que ele tinha era financiado, que a empresa poderia quebrar sem ele, que o negócio só funcionava com a sua presença. No fundo, os bandidos poderiam enxergar aquilo como desespero, mas surpreendentemente funcionou. Eles acreditaram e o valor do resgate acabou sendo bem menor do que o inicialmente planejado. Foi engraçado, cara, que desde quando eles me pegaram, eu olhei pra cara dos caras e falei, velho, é o seguinte, vocês pegaram o cara errado, velho. Por que pegaram? Você correria. Pois é, eu sou correria, velho. Eu que faço a grana. Você pegou o cara errado. Eu sou alavancado, velho. Tudo que eu tenho é endividado. E aquela Ferrari, aquele helicóptero, que mostrava as fotos, né, das coisas. Aí eu falei, pois é, onde quem é o dono? É o banco, velho, não sou eu. Como é que eu vou fazer pra vender? Eu sou um cara alavancado. Desde o início eu fiquei com esse discurso. E aí eu lembro dessa cena até hoje, quando foi sábado, sexta para sábado. Eles chegaram, eu já tinha falado com meu pai naquela semana, eles chegaram pra mim e falaram o seguinte, ó, velho, nós acertamos com teu pai vai pagar a gente domingo, nós vamos te soltar domingo, que é dia das mães, a gente também tem mãe, nós queremos ir pra casa, você é um cara gente boa, só que, ó, ele falava assim, você falou desde o início que você chegou aqui, que você ia sair e ia fazer a grana pra pagar a gente. Você é um cara gente boa, velho, a gente não vai fazer dar repique no teu sequestro, porque tem essa história do repique, né? Você negocia muito, pega o dinheiro, os caras trocam de cativeiro e te segura mais um mês.
Você tem palavra, só que você vai pagar a gente, seu filho da puta. Eu vou te buscar e você vai pagar o que você tá devendo. Eu falei, eu pago o que você quiser, meu irmão. Tira daqui que eu vou fazer a correria. A esperança de sair dali só aumentava. Já eram longos 12 dias vivendo no escuro, num quarto abafado, tentando não perder a sanidade. Finalmente, parecia que Adib seria libertado, mas havia uma condição. Ele sairia devendo. O valor pago não era o suficiente para os sequestradores, então João teria que complementar depois. Caso contrário, o grupo deixava claro que iria atrás dele de novo. E como é que acabou essa porra? Acabou que meu pai pagou, velho. Como é que acabou? Pagou. O senhor tava lá até hoje, bonitão. Tava fritando lá. Depois dessa notícia, os bandidos receberam o dinheiro, valor que nunca foi divulgado, e João foi colocado novamente na Fiorino rumo a outro destino. E aí me enfiaram nessa mesma Fiorino que me levou, me pararam lá em São Bernardo, me jogaram no meio da rua. Falaram, ó, você vai descer, tá aqui R$50, seu mendigo, seu filho da puta. Que teu pai não pagou porra nenhuma, me deram 50 conto pra pegar um táxi. Felizmente, João Adib foi libertado, deixado em uma rua em São Bernardo do Campo. Claro que ele não estava nos seus melhores dias, mas estava inteiro, sem ferimentos. Também recebeu seus pertences de volta. Os sequestradores fizeram questão de dizer que eles não eram ladrões. Olha só como eram bonzinhos, né? Existe uma diferença entre o ladrão e o sequestrador. O sequestrador não quer ser chamado de ladrão. Lembra no começo da conversa que eu falei pra você que ele falou assim, ó, bota teu celular, tua carteira e teu relógio? Você lembra disso? Aham. Sabe o que o cara fez a saída? Te devolveu. Me devolveu o relógio. E era o Rolex Submarino que eu tinha. Falou, ó, falei pra você que eu não sou ladrão, tá aqui, ó. João andou até encontrar um táxi que o levou para casa e para sua família, que durante esse tempo seguiu com medo, mas esperando boas notícias. Aí eu lembro que eu fui ligar em casa, Patrick. A cobrar. Pô, a cobrar. 90. Eu ligava muito a cobrar. Eu ligava muito. Essa porra tinha que voltar. Chamada Chamada a cobrar. Mas sabe quando você tá sujo, velho? Barbado, sujo, Fedido, velho. Toda aquela cera. O táxi pegou, me enrolou. Aí o cara tava meio assustado. Eu falei, bom, é o seguinte, eu acabei de ser solto do sequestro. Me leva lá pro Pacaembu, morava no Pacaembu. Aí eu vejo que o cara vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. De repente ele parou no centro de São Bernardo. Falou, ó, eu não posso te levar. Vamos matar a corrida aqui agora. Eu olhei na cara do cara e falei, seu filho da puta. Eu lembro que eu saí sem pagar um táxi, bati a... Sabe aquela terra do ninguém, velho? Caralho. Aí parei no outro táxi, falei, cara, é o seguinte, me leva pra casa. Aí já tava chorando no negócio, aí o cara me levou. Aí foi aquela alegria, né? Na hora que eu cheguei na rua de casa, a família toda lá do lado de lá embaixo. Aí graças a Deus eu sobrevivi. Apesar de não terem cometido nenhuma agressão física além do próprio sequestro, o que por si só já é um absurdo, o que mais pesava era o escuro, a incerteza, a pressão psicológica constante, não saber o que estava acontecendo devia ser sufocante. O caso marcou a família e aquela fase dos anos 2000, quando sequestros de empresários e gente considerada rica eram quase rotina. Talvez se o João tivesse perdido o controle, a história fosse outra, mas felizmente não foi. Ele passou 12 dias em cárcere, perdeu cerca de 7 quilos por causa do estresse e da alimentação precária, foi libertado e retomou a vida, embora tenha deixado São Paulo por um tempo, tentando proteger os filhos de algo assim. Foi daí que eu fui morar em Florianópolis. Porque eu tive um buraco na minha vida, que eu morei 10 anos em Florianópolis, que foi dos anos 2000 até os anos 2010. Foi quando realmente eu defini que eu não queria mais trabalhar, não queria criar os meus filhos em São Paulo por causa dessa paranoia que tinha instalado dentro da nossa família. O que mudou na sua vida depois desse dia? Nada, nem Cara, eu segurança. tenho segurança, óbvio, eu tenho segurança. Desde os anos 2000 eu ando com segurança, minha família toda anda com segurança. Aprender a andar com segurança, não é ter segurança. No fim das contas, ele não pagou o restante, pelo menos é o que tudo indica, e também não conseguiu colocar em prática o plano de ir atrás dos sequestradores. Os criminosos até chegaram a ser presos pela polícia, mas, segundo o próprio Adib, contou aí em entrevistas, não demorou muito para que eles conseguissem fugir da prisão. Hoje o João usa as redes sociais não só para trabalhar, mas também para dividir momentos da vida pessoal, dar conselhos sobre empreendedorismo e fazer lives com grandes nomes do mercado brasileiro. Acabou se tornando praticamente um influenciador e não é por acaso que soma aí quase 5 milhões de seguidores. Apesar de não existirem tantas matérias escritas sobre o caso, o João ele já falou em algumas entrevistas não só sobre o sequestro, mas também sobre a sua própria trajetória. Ele diz que a experiência mudou a sua visão de vida e fortaleceu a sua resiliência, mas mantém os valores da negociação em sigilo, por segurança e pela privacidade da família. Hoje, a CIMED é a terceira maior farmacêutica do Brasil e a segunda em número de vendas de medicamentos. E agora, até parceria com Toguro estão fazendo, né? Mas isso já é pauta para outro vídeo. No fim das contas, ainda bem que tudo terminou bem. Mas me conta aqui se você já sabia desse sequestro que o Adib sofreu.
E se você quer, que a gente pode trazer um vídeo aqui falando dos sequestros nos anos 2000, que estava muito comum, né? Tem vários empresários famosos que foram sequestrados, artistas também, né? A gente poderia fazer uma lista. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.